em oração, tem um pedido aqui. Tem uma prima da Marcela, que está grávida de 5 meses, chama Thaís, está internada e entubada. Tá. E a família toda da Natália e do Bambam estão todos com Covid. Luzi, João, os pais dela. Caramba. Todos eles. Tá bom. Natália e... Boa noite. Tudo bem, tia Sandra? Beleza? Tá bom, querida. Eu vou pôr aqui em oração também. Boa noite, Mary. Beleza? Satisfação em vê-los, ou melhor, conectar-me com vocês. Tudo certo? Então é Thaís, amor? Thaís. Tá. Você que tá chegando aí, dona Gisélia, boa noite. Chama a Gisélia, sua avó. Boa noite a todos. 19 horas agora. Nós já vamos começar. Eu queria pedir para você que já conectou aí, que você, se você pode, por favor, compartilhe aí o link da nossa mensagem. Para que mais pessoas possam ter contato aí com a palavra de Deus. Amém? Se você ir fazendo isso, eu queria pedir para você mandar assim. Oi, Edna, boa noite, seja bem-vinda. Que Deus abençoe sua vida. Tá bom? Vai chegando aí, nós vamos dar mais uns minutinhos, 7 horas e 1 minuto agora. E em breve a gente começa, de fato, aí o estudo da Palavra do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos à minha casa, um pedacinho dela, né? Isso aí, tamo junto. Nós já vamos começar também o estudo da Palavra. Você que for entrando, se você pode, por favor, compartilhe aí para que a gente possa chegar a mais pessoas, a mais lugares e que Deus possa, quem sabe, essa palavra possa abençoar outras pessoas. Oi, Norma. Boa noite. Tá bom? Isso aí. Eu quero agradecer a presença de todos e já quero pedir, se você tem... Quero sugerir, se você tem algum pedido de oração, pode postar aí para nós. Nós vamos orar em breve. Já quero compartilhar um que minha esposa estava comentando aqui. Uma amiga de uma prima que está no 5º mês de gestação. Ela está grávida, tá grávida, né, portanto, e ela está com Covid e está internada e entubada. Então, para a gente orar por ela, o nome dela é Thaís, e também orar por uma amiga nossa, amiga das antigas, da igreja também, a Natália, toda a família dela, a Natália, o Danilo, o Tomás, os pais, tanto do Danilo, a Rosi e o João, quanto da Natália, a Sueli e o Sérgio também estão com Covid. Em princípio, todos passando bem por esse momento, mas a Natália também está gestante. A gente orar por ela também, tá bom? E se você tiver pedido de oração, posta aí, nós vamos orar juntos. Em instantes, aliás, instantes mesmo, na hora que virar aqui 19h04, nós vamos orar. Deu. No meu aqui,
Virou. Boa noite, senhor Antônio. Boa noite a todos aí da família. Você está na sua casa? Imagino que, enfim, você deve estar confortável onde quer que você escolheu para assistir essa mensagem. Se você está, pois, na TV, você está no seu sofá, se você está, enfim, na rede, também vale, sem problema algum. Agora, nós vamos orar. Então, se você quiser ajoelhar, buscar ao Senhor, orar dos pedidos que você tem aí no seu coração. Boa noite, Vânia. Se você quiser orar diante do Senhor também colocar aquilo que está te afligindo, que de alguma forma está trazendo aí preocupação ao seu coração, né, a sua alma, você pode fazer isso conosco. Nós vamos orar, pedir a Deus para que Deus possa abençoar esse tempo que nós teremos juntos aqui e também orar em favor daqueles que estão passando não só problemas, né, de saúde a respeito do Covid, mas também dificuldade de trabalho e tudo mais, tá bom? Então, se junte a mim, né, a nós em oração, vamos clamar ao Senhor nesse momento. Pai querido, obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos no Teu santo nome. Obrigado, Deus, pelas ferramentas, os recursos que o Senhor tem permitido a gente ter acesso e podermos nos conectar e adorar ao Senhor e aprender do Senhor e orar ao Senhor juntos. De alguma forma, Deus, também aqui estamos reunidos no Teu santo nome, porque cremos que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso e que o Senhor tem cuidado, Deus, da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos, ó Pai, aqueles que estão ao nosso redor. Nós confiamos e agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso nas nossas vidas. Queremos, ó Deus, agradecer pela nossa igreja, Igreja Batista Monte das Oliveiras, por cada um que tem vivido aí, trabalhado, feito as suas atividades e tudo mais, aqueles que também pegaram Covid, obrigado, o Senhor tem cuidado, abençoado, fortalecido a fé. Deus, não tem sido fácil, mas nós temos visto a boa mão do Senhor nas nossas vidas, Pai. Também quero colocar diante do Senhor pedidos que esses irmãos aqui que estão conectados possam ter em seus corações, mas que por vezes não falaram. Que o Senhor abençoe as suas famílias, que o Senhor abençoe, a Deus, os seus amigos, os seus irmãos, ó Pai, a sua casa, Deus. Fortalece, ó Deus, cada um de nós para a honra e glória do Teu santo nome. Em especial, Pai, quero colocar diante do Senhor nossa irmã Angelita, que também está passando por esse momento, ó Deus, o cunhado do Toninho, que também está passando por momentos difíceis em relação ao Covid, Pai. Essa moça, Thaís, que o Senhor também tenha misericórdia dela, Senhor, da sua gestação, Pai, momentos difíceis, situação bastante sensível, mas sabemos que o Senhor pode e tem poder para curar, para cuidar, para abençoar. Deus, também quero colocar diante do Senhor toda a família, Deus, a Natália, do Bambam, seus sogros, seus pais, seus filhos, Pai. Ela também está na gestação agora, Senhor. Que o Senhor, Deus, abençoe, guarde a vida deles, Deus, fortalece, Pai, dá sabedoria, cubra, Deus, com os teus santos anjos para que eles possam, Deus, passar por esse período difícil, sabendo que o Senhor tem cuidado, Deus, e fazendo aquilo que é necessário, Deus, para contribuir para que a sua saúde possa ser restaurada. Nós confiamos no Senhor, que tem cuidado de cada um de nós. Por isso, Deus, queremos colocar não só essa família, Deus, e as outras que a gente vem a falar aqui, mas queremos colocar a nossa nação aos pés do Senhor Jesus Cristo. Os homens e mulheres que estão, Deus, neste momento, num leito de hospital. Queremos clamar ao Senhor, ó Pai, que o Senhor abençoe e guarde cada vida ali, Pai. Também queremos clamar por aqueles que estão precisando de um leito de hospital e não estão tendo acesso a eles por um monte de motivos. Queremos clamar ao Senhor, ó Deus, que aquelas pessoas que estão ali no leito do hospital possam, Deus, ter a sua vida restaurada, a sua saúde restaurada e possam deixar aquele leito para outras pessoas que precisam, Pai. No entanto, nós sabemos, Senhor, que o Senhor está cuidando de cada um de nós.
E por isso, ó Deus, muito além da saúde, o Senhor está cuidando também, ó Deus, da provisão do nosso lar. O Senhor tem abençoado a nossa casa, ó Deus, com toda a sorte de bênçãos, ó Pai. E eu quero agradecer ao Senhor por isso. E quero clamar ao Senhor, ó Deus, para que cada um aqui possa ter, ó Deus, aquilo que colocar à sua mesa para poder comer, abençoar os seus filhos, ó Deus, e cuidar das suas famílias. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, se há pessoas em nosso meio que estão precisando de ajuda, que o Senhor também nos ajude a ver isso, a ter sensibilidade para poder abençoar e cuidar desses irmãos, Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um de nós, segundo a sua riqueza, e que nós possamos, ó Deus, continuar servindo ao Senhor com alegria, porque o Senhor tem sido bom e fiel nas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado por tudo, pelo teu amor por nós. Pedimos tudo isso, ó Deus, e colocamos diante do Senhor aquilo que nem mesmo, pedidos que nem mesmo nós sabemos, necessidades, dificuldades, ou pedimos perdão também por aquilo que o Senhor, porque por aquilo que por vezes possamos ter cometido contra o Senhor e não percebemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nosso desejo, ó Deus, é te servir. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos para a palavra do Senhor. Nessa noite, são 19h10. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Se você puder, compartilhe o link. Manda aí na tua timeline aí, para que mais e mais pessoas possam ter contato com a palavra do Senhor. Nós estamos abrindo a palavra do Senhor. Se você consegue aí, pega a sua Bíblia lá e abre ela no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 14. Nós queremos aí estudar um trecho da palavra do Senhor nesta noite. Espero que essa reflexão possa chegar ao seu coração, te dando ânimo, te dando alegria, te dando consolo, enfim, provendo a sua alma aquilo que só o Senhor pode trazer. Boa noite a todos os queridos e amados irmãos, amigos, você que está aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não conhece a nossa igreja, Igreja Batista Monte das Oliveiras, no Taboão da Serra, você está convidadíssimo ou convidadíssima. Óbvio que nesse momento estamos aí respeitando a orientação, mas mais do que isso, a gente está contribuindo também nesse momento em manter as portas fechadas, mas estamos aqui juntos para poder adorar o Senhor. E logo em breve, espero em Deus, oramos a Deus, buscamos ao Senhor, que a gente possa retomar os nossos cultos presenciais. Amém? Evangelho de João, apenas para lembrar, nós temos 4 evangelhos na Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que são evangelhos? Você deve saber, mas eu vou te falar aqui só para a gente ir na mesma linha. Né? Os evangelhos contam a vida e o ministério de Jesus Cristo, não é? E nós estamos no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos ler o verso 6. Mas antes disso, só para que você possa se situar, por vezes Jesus conversa com os discípulos ou em outros momentos e ele faz declarações de si mesmo. Ele diz, eu sou, né? Ele fala, olha, eu sou o pão da vida, né? Jesus fala, eu sou a luz do mundo, né? Especialmente no Evangelho de João, né? No livro de João, Jesus faz essas declarações, né? Ele diz, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. E nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento, numa dessas declarações que Jesus faz a respeito dele mesmo. Né? João, capítulo 14, verso 6, diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Além do contexto espiritual, do ponto de vista
de salvação. Eu quero trazer para nós, nesta noite, uma visão no que se refere à vida de Jesus, ou à forma como Jesus caminhava, vivia, né? Do ponto de vista dele, Jesus, e como é que a gente pode olhar para Jesus e se espelhar em Jesus para que a gente, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento difícil que estamos vivendo, a gente possa transcender as circunstâncias e se alegrar, porque Jesus tem cuidado de nós, Jesus está presente, Deus tem abençoado as nossas vidas. E eu quero trazer aqui, em primeiro lugar, né, aliás, se a gente olhar aqui no verso 5, antes, diz assim, Tomé, lembra de Tomé, aquele que, ao encontrar com Jesus após a ressurreição, fala, mestre, mas você mesmo, mostre-me as suas feridas, não é? Esse Tomé aí, para quem a gente usa, geralmente quando a gente fala assim, né, é preciso ver para crer, né? Então, esse Tomé vira e pergunta para o Senhor o seguinte, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus está falando sobre o céu, ele está dizendo assim, olha, eu vou subir, eu vou preparar lugar para vocês, eu vou voltar, vou vir buscar vocês, vocês sabem o caminho. E aí Tomé vira e fala assim, levanta a mão, né? Estava aquela reunião, sala de aula, Jesus ensinando, Tomé levanta a mão e fala, eu sei o caminho? Não sei não. Como é que eu faço para saber o caminho? Aliás, Jesus, vamos fazer o seguinte, me dá um endereço, faz melhor, além do endereço, me dá um ponto de referência. Quer saber, Jesus? Que horas que você pretende sair? Vamos junto. Eu vou com o senhor, que é para não correr o risco de eu errar o caminho. Né? Tomé é aquele cara que faz uma pergunta, talvez a pergunta que a gente gostaria de fazer. Né? Como assim o seu caminho? Né? E aí Jesus responde, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, não é? E eu quero olhar para esses 3 pontos hoje e entender um pouco como é que a gente deve viver o nosso cotidiano, nossa vida, o dia a dia, mesmo no momento de bagunça que nós estamos vivendo, mesmo isolados como estamos, né? Se você está em São Paulo, nós estamos em lockdown, eu acho que o Brasil todo deve estar em lockdown praticamente, né? A gente em São Paulo está passando pelo feriadão, não é? E muitas empresas, algumas empresas aderiram, outras não, enfim. Como é que a gente reage? Como é que a gente se posiciona? Né? E eu quero olhar para Jesus nesses 3 aspectos nessa noite. Então, Jesus diz, eu sou o caminho. Olha que interessante, né? Se a gente olhar para Jesus, desde o seu nascimento até o seu ministério, como Jesus andou, como Jesus amou, como Jesus se relacionou com as pessoas, como Jesus, enfim, como é que Jesus percorreu essa jornada, todo esse caminho, como Jesus era, quais são as características mais importantes ou mais relevantes, ou como é que a gente olha para Jesus e percebe que Jesus realmente fazia diferença onde ele andava, quais eram esses aspectos, né? E é isso que eu quero pensar para nós no dia de hoje, né? Nós devemos andar como Jesus andou, né? Com mansidão, com cuidado. Nós devemos se relacionar como Jesus se relacionou. A gente percebe que Jesus não tinha acepção de pessoas. Ele se reunia com todos. Ele sentava com a prostituta, ele sentava com o cobrador de impostos, ele sentava com todo mundo, ele conversava, ele ouvia e ele falava. Não é? Jesus comia com todos, né? Conversava com todos, tinha esse prazer. Jesus perdoava, né? Jesus, enquanto caminhava, ele perdoava pecados, ele abençoava pessoas, não é? Jesus também confrontava, né? Por vezes a gente vê Jesus confrontando, o pessoal queria pegar ele na curva com algum questionamento. Não é? O fato é que, enquanto Jesus estava
vivendo, estava caminhando, estava percorrendo a sua jornada, Jesus demonstrava, tinha uma postura que demonstrava a quem ele servia. Olha que coisa maravilhosa. E eu e você, enquanto a gente vai para as discussões, para as conversas, para os relacionamentos, né, vai para vai viver o nosso dia a dia, nós também devemos imitar a Jesus. Eu lembro, quando eu falo sobre imitar a Jesus, eu lembro do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, que foi escolhido, comissionado por Jesus para anunciar o evangelho, anunciar as boas novas para todo o povo, diferente dos judeus. O apóstolo Paulo vira em algum momento, em uma das suas cartas, ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, e é muito interessante a gente olhar para isso, porque Paulo ele não chama a glória para ele. Ele diz o seguinte: olha, a luz que você está vendo em mim, na verdade, não é luz própria, é reflexo daquele a quem eu sirvo, daquele a quem eu sigo, daquele a quem eu imito. E nós devemos imitar a Jesus, nós devemos copiar a Jesus, nós devemos viver como Jesus viveu, andar como ele andou, amar como ele amou, perdoar como ele perdoou. Nós precisamos seguir o nosso caminho e o nosso dia a dia tem que ser marcado por de forma clara e objetiva, que servimos a Jesus e que vivemos segundo a vontade dele, né? Jesus diz: eu sou o caminho. Então, nós devemos andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Jesus também diz: eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E no momento que nós vivemos hoje, como é importante a gente ter essa clareza sobre o que é verdade, né? Afinal de contas, as notícias são... A gente não sabe em que acreditar. A gente não tem clareza naquilo que a gente recebe. A gente não tem... a gente não tem segurança, né? Nos próximos passos. Vacina dá certo, vacina não dá certo. Quem pega, não pega mais. Não, quem pega, pega de novo. Estou falando a respeito do Covid. Não quero aqui... não quero emitir minha opinião a respeito disso tudo, acho que cada um deve julgar essas coisas, mas o que eu quero trazer aqui à nossa memória é que se olharmos para a palavra de Deus e olharmos para Jesus, não há fake news, não há notícia falsa, não há coisas que a gente possa discutir a respeito de Jesus. E nós devemos andar assim, nós devemos ter clareza dos nossos propósitos, né? Qual que é o nosso propósito de vida? Nós precisamos ter clareza, nós precisamos ser verdadeiros. No mundo que hoje a gente percebe, né? A gente é levado a entender que as pessoas que têm sucesso, elas de alguma forma acabam obtendo sucesso, dinheiro, poder, ou seja lá o que for, da forma errada. E uma frase que eu confesso, eu não lembro agora quem é o autor da frase, mas é muito interessante, diz o seguinte: o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo é certo, mesmo que poucos ou ninguém esteja fazendo. Nós precisamos estar conectados com a verdade, né? Aliás, nós somos portadores do evangelho da verdade, né? A palavra de Deus diz aqui, no final do versículo, fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós precisamos comunicar que no momento como a gente está vivendo hoje, há sim uma segurança, há sim em quem a gente possa confiar, há a possibilidade de, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à pressão que nós estamos vivendo, nós podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e descansar, porque confiamos no Deus que é o caminho e é a verdade. Mas, por último e não menos importante, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou
a vida. E a palavra de Deus traz, Jesus diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E às vezes a gente olha para o nosso contexto que estamos vivendo, né, isolados dentro de casa, né, a gente sai de máscara, a gente, por vezes, sai para ir apenas fazer compra e voltar, e tomando todo cuidado com o que a gente tem feito no meio desse processo todo, para que a gente não traga, né, nenhum vírus para a nossa casa. Né? Então, a gente tem tomado esses devidos cuidados e, por vezes, eu imagino que muita gente deve estar passando por isso, e olhando assim, puxa, mas essa vida que eu estou vivendo agora é uma vida miserável, uma vida ruim, uma vida é uma vida frágil. E é verdade, do ponto de vista humano, é verdade. Mas eu quero te encorajar e me encorajar a não ficar preso às circunstâncias que nós estamos vivendo, mas olhar de fato para Jesus Cristo, olhar para o alto, olhar para o céu e ter a plena convicção de que Ele está no controle. Né? Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e não uma vida, não qualquer tipo de vida, mas uma vida verdadeira, uma vida baseada em oportunidade de servir a Ele onde quer que a gente esteja. E nós podemos, neste momento, o momento que nós estamos passando, olhar para dentro de nós, temos a oportunidade de sair um pouco daquela correria do dia a dia. E por que a gente corria? É óbvio, porque a gente tinha que sair de casa, pegar uma condução para chegar no trabalho, e correr para poder entregar as coisas. Dava meio-dia, a gente saía para almoçar, voltava 1h da tarde, tinha que trabalhar mais um tanto, e aí pegava o ônibus voltado para voltar para casa. E assim, a gente tinha esse ciclo que não é nada virtuoso, que também não é vida. A gente achava que aquilo era vida, não é? E agora a gente pode olhar para dentro de nós mesmos com um pouco mais de tranquilidade e ver se de fato a gente tem coisas que a gente pode melhorar, que a gente pode acrescentar, que a gente pode crescer, não é? Então, irmãos, eu quero desafiar os irmãos que a gente possa ter esse contato com o Senhor. Acho que o segredo, né, que nós temos, né, ou se não é segredo, na verdade, mas o cuidado que a gente precisa ter é que nós devemos imitar a Jesus Cristo. Nós precisamos olhar, nós precisamos andar como Ele andou, nós precisamos ter clareza do nosso propósito e, assim, carregar a verdade, falar da verdade, aonde quer que a gente vá, e buscar a vida, uma vida realmente com propósito, uma vida em abundância para a honra e glória do nosso Deus. Eu me lembro que eu estou nesse momento de pregar aos irmãos a respeito de momentos em que eu tenho vivido, né? E quero dividir um pouco mais, eu vou levar mais alguns minutos só, essa mensagem, esse texto, né? Essa reflexão a respeito da palavra do Senhor e como a gente deve buscar a Jesus Cristo, como a gente deve se espelhar em Jesus. Veio um momento em que todo mundo aqui em casa pegou Covid, né? A gente estava... a gente fez o teste, eu e a Andréia. No dia que nós fizemos o teste, para mim deu negativo, para a Andréia deu positivo. E aí, automaticamente, a Andréia se isolou no quarto. E a Clara, a gente não testou, mas eu percebi que a Clara estava tinha pego alguma coisa, porque ela tinha muita coriza, muita mesmo. Então, como a Andréia estava isolada e eu dormia na sala, quando dava o horário eu acordava, a Clara vinha para a sala e terminava, né, dormia o resto da manhã comigo ali e espirrava na minha cara, né? Então, eu peguei Covid ali. Só que o que acontece? Numa segunda-feira, eu confesso que as datas agora não vou conseguir te comentar, mas numa segunda-feira eu decidi fazer um jejum em prol da minha família, em prol desse momento que nós estamos vivendo. E em geral, quando eu jejuo, eu faço um jejum de manhã, eu inicio o dia sem café da manhã e vou até o fim do dia, né, até às 18 horas, sem nenhum alimento. E oro a Deus, busco o Senhor, leio a Bíblia, trabalho, enfim, vou falando com o Senhor sobre isso. Quando deu perto das 18 horas, eu senti uma fome de leão. Falei, pô, mas é que eu também não comi o dia todo. Mas depois eu pensei e falei, não, isso está estranho.
Isso está estranho. E aí eu continuei a vida, porque tinha que fazer as coisas. A André estava isolado no quarto, precisava descer com os cachorros. Quando eu desci com os cachorros, eu percebi como se alguém tivesse segurando meus pulmões. E aquela sensação, aquela dor foi tão forte que eu me prostrei, né? Coloquei as mãos no joelho, andando com os cachorros, e eu me prostrei e falei, peguei esse negócio. Como a minha cabeça estava voltada, falando, puxa, eu preciso cuidar da casa, a Andréa tá ruim. Eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, eu prego aos irmãos, eu converso com os irmãos, eu digo que a gente precisa confiar, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa viver os propósitos do Senhor, a gente precisa viver coisas altas, porque o Senhor é um Deus de excelência, a gente precisa fazer as coisas, né, acontecerem, o Senhor está conosco e tudo mais, eu preciso viver isso agora, Senhor. Minha mulher está lá em casa, está isolada, e eu não tenho tempo para ficar mal agora. E veja, pode parecer que eu estava simplesmente obrigando ao Senhor a me dar saúde, não é isso não. De forma muito reverente, eu falei com o Senhor, Senhor, por favor, me dá saúde, porque eu não posso cair doente agora. Irmãos, passei por esse período, graças a Deus, muito bem. Mas confesso que nesse período, enquanto eu estava doente também, e a Andréa foi hospitalizada, por vezes passou pela minha cabeça um medo muito grande em relação à minha filha, Heloísa, que estava para nascer, a própria Andréa, e a preocupação, né, de todas as notícias que vocês têm visto, e eu vivendo um tanto quanto dentro da minha casa, e o meu coração às vezes amargurava, e eu virava para o Senhor e falava, Senhor, eu quero confiar em Ti, eu quero realmente buscar ao Senhor, eu quero ter plena convicção de que, apesar das pressões, apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo, eu quero ter tranquilidade e paz, saber que o Senhor está no controle. E aí eu orava ao Senhor, e o Senhor me trouxe essa mensagem. O fato de que nós não devemos apenas nos preocupar com Jesus Cristo e a salvação em Jesus Cristo pós-morte. Não que não seja importante, evidentemente o é, mas o fato é que nós podemos ter vida em abundância hoje, não apenas esperar pela vida eterna. Nós podemos confiar em Jesus hoje, não apenas lá na frente. Nós podemos andar com Jesus agora, perdoar agora, buscar o Senhor agora, viver o sobrenatural de Deus agora, porque nós servimos a um Deus que é vivo, que é poderoso, que é santo, que tem cuidado de nós, que tem trabalhado para que nós possamos ter o nosso caráter forjado à semelhança do seu Filho Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa trazer paz ao seu coração, consolo, ânimo, né? Eventualmente você está desanimado, anime-se, o Senhor é contigo, meu irmão. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor tenha uma boa semana, que Deus te abençoe e que você possa viver uma semana de alegrias e de vitórias na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa noite e até a próxima. Tchau.